Planos de saúde terão que oferecer tratamentos fora da lista da ANS, segundo o projeto aprovado hoje pelo Senado. Sessão especial no plenário comemora os 10 anos da Lei de Cotas. E saiba qual a diferença entre voto nulo e voto em branco. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos planos de saúde. O texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta aprovada pelos senadores obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido que o chamado rol de cobertura da agência seria taxativo. Com isso, os planos poderiam deixar de cobrir procedimentos que não estivessem na lista. A decisão provocou polêmica e alegações de que muitos usuários ficariam sem acesso a tratamentos essenciais. O projeto aprovado nesta segunda-feira determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos convênios. Os magistrados têm detectado que várias negativas de cobertura impostas pelas operadoras aos beneficiários são indevidas, principalmente quando se alega que a terapia demandada não está incluída no RESP. Nesse cenário, o projeto em comento pode prover segurança jurídica com relação a essa questão, evitando processos judiciais que raramente são vencidos pelas operadoras, o que lhe resulta em mais gastos. Não se pode ignorar, adicionalmente, que a eventual negativa de cobertura frequente pelos pacientes a buscar assistência no Sistema Único de Saúde, no SUS. Assim, não seria justo transferir consequências do descumprimento da lei dos planos de saúde para o SUS. Porque o povo tem procurado o seu direito de acesso à saúde na justiça, e a justiça tem sido, em muitos casos, muito solidária com, assim, na verdade, a observância desse direito à saúde, que é um direito fundamental. A receita dos planos de saúde é aviltante, ultrapassou em 2020 217 bilhões de reais e a população, ela, a duras penas, paga planos de saúde a vida toda, para quando mais precisa, infelizmente, não tem a cobertura. Muito dessa receita que vai para os planos de saúde são para exatamente pagar os médicos que atendem os associados. Quanto melhor remunerado esses médicos, melhor para os associados. Parte disso é lucro, sem dúvida, parte disso é lucro. Alguém faria alguma atividade nesse país com iniciativa privada, pagando impostos, correndo todos os riscos, sem pensar em lucro? Isso não existe. Então vamos parar de condenar os planos de saúde. Eles são um remendo para uma política falida de governos que desperdiçam dinheiro, mais de 50 bilhões de orçamento secreto, milhões e milhões com empresas falidas estatais que de nada servem a não ser consumir dinheiro público. Os outros projetos aprovados tratam da prorrogação do direito de uso de radiofrequência associado à exploração do Serviço Especial de Televisão por Assinatura, da modificação dos quórums de deliberação dos sócios de sociedades limitadas e da exigência de curso superior completo como requisito para investidura na carreira de técnico judiciário da União, além de um acordo de cooperação em defesa com a Argélia. Os 10 anos da Lei de Cotas para ingresso no ensino superior foram celebrados na manhã desta segunda-feira no plenário do Senado. Emoção já no começo, de alguém calejado por 40 anos de batalhas sindicais e políticas. O senador mostrou que a Lei de Cotas veio possibilitar sonhos, projetos de vida, carreiras profissionais. Seremos, sim, queira ou não queira, alguns doutores, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, economistas, professores, deputados, senadores, governadores, presidente da República, seremos o que queremos ser. Há leis que chegam, fazem barulho e não causam impacto.
não foi o caso dessa. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas no ensino superior saiu de 31% para 52%. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes das classes C, D e E no ensino superior saiu de 19% e pulou para 52%. 71% dos textos acadêmicos publicados sobre as cotas consideram a política positiva, contra 12% que a consideram negativa e 17% que são neutros. Traz benefício para toda a população. Essa é uma política que incluiu negros, brancos pobres, indígenas, pessoas com deficiência. É uma política que vem repensar o Brasil, trazer o Brasil para essa lógica democrática, de participação, de desenvolvimento. A gente está pedindo um mínimo de dignidade. As cotas não é um privilégio, mas é um direito. E que esse direito, ele tem que ser garantido. Celebrar é recordar também que a tramitação do projeto que resultou na lei de cotas não foi digamos, passeio legislativo. Somente em 2012, após um custo muito grande de processo de convencimento e de debate público acirrado, com muita estratégia política dos movimentos sociais negros, junto com parlamentares comprometidos, e aqui cabe destacar novamente a sua inestimável atuação, senador Paulo Paim, é que nós obtivemos a aprovação da lei de cotas no ensino público federal. Foi dia também de solidariedade. Quem não viveu na pele a marca do preconceito, mas tem visto as discriminações desde quando chegou ao mercado de trabalho. Entre uma vaga cedida para um branco ou um negro, mesmo negro atingindo, preenchendo todos os requisitos, ele era discriminado. As cotas nas universidades para que os indígenas e os negros pudessem participar foi duramente criticada por pessoas insensíveis, desumanas. A lei pegou, está mudando a cara do Brasil, mas ainda há muito por fazer. Desde 2016, essa instituição não realiza nenhuma ação e nenhum acompanhamento estratégico dos resultados do sistema de lei de cotas. A lei de cotas é só mais um degrau de uma grande escada que a gente tem que subir, né? Eu creio que a problemática de milhões de brasileiros em relação ao acesso a um ensino superior gratuito e de qualidade aqui no Brasil não vai ser resolvida apenas com a questão da lei de cotas, com acesso. Temos que resolver outras questões. Nós precisamos pensar com seriedade sobre o controle social, o que o movimento negro, o que as entidades negras, o que a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, podem fazer para o aprimoramento da política. O Senado fez, na sexta-feira, uma sessão especial para homenagear o Instituto Satia Sai de Educação do Brasil pelos 22 anos de sua fundação. O Instituto Satia Sai é uma associação civil sem fins lucrativos que atua em várias cidades brasileiras com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do indivíduo, baseado em 5 valores universais: verdade, retidão, paz, amor e não violência. O nome do instituto é uma referência ao guru indiano Satya Sai Baba, que na década de 60 criou uma rede de escolas voltadas para a formação do caráter dos educandos e desenvolvimento de valores humanos universais. Mesmo a aquisição de conhecimento depende de um bom caráter. Portanto, as instituições educacionais que adotam esse princípio não buscam apenas a excelência acadêmica, mas também a excelência humana, promovendo transformações reais no seio da sociedade. Os convidados presentes na sessão de homenagem criticaram o ensino focado no materialismo e ressaltaram a importância da educação resgatar os valores que unem os seres humanos, como o amor e a paz. Nós perdemos nosso compasso moral como sociedade e os valores que a Fundação Satia Sai está tentando promover precisam ser apreciados e disseminados, porque a educação também está perdendo foco, está produzindo membros materialísticos da sociedade e assim escolas como a nossa se tornam mais importantes. Quando nós falamos desenvolvimento pleno da pessoa humana,
Isso inclui 2 asas para voar. Uma asa que permite a essa criança ser independente na vida, mas outra asa, a asa da espiritualidade, que nós temos medo de falar isso nas salas de aula, nós temos medo de falar isso nos congressos de professores, porque entra a propedêutica, entra o pedagogês, entram as teorias, que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. A educação, portanto, ela não pode ser apenas uma instrução, mas tem de trazer algo de essencial, que consiste na formação do caráter do indivíduo. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, compareceu à cerimônia de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça. A nova gestão conduzirá o STJ até 2024, em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. A sessão foi destinada a empossar a ministra Maria Tereza de Assis Moura e o ministro Og Fernandes nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2022 a 2024. Maria Tereza vai ser a 20ª presidente da Corte e a 2ª mulher a exercer o cargo. A cerimônia de posse contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com as eleições chegando, é importante que você saiba todas as opções que a urna eletrônica oferece. 2 dessas opções são os votos nulos e os votos em branco. Você sabe a diferença entre elas? Confira na reportagem. Muita gente ainda tem dúvidas. Qual a diferença entre votos brancos e nulos? Eu realmente não sei a diferença, mas eu sei que existe. Mas eu, particularmente, já tenho o meu voto garantido. Votar em branco significa não optar por nenhum candidato. O eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma. O voto nulo é quando a pessoa digita um número que não existe, de candidato ou de legenda, e confirma. Para não anular o voto sem querer, confira sempre se a foto do candidato aparece depois de digitar o número e só então confirme o voto. O fato de se votar nulo, ele pode ser um erro, né, por parte do eleitor, que não soube digitar corretamente, né, o número do seu candidato e depois apertar o botão confirma. Ou então simplesmente pode ser realmente intencional, né? Então ele opta por votar nulo, mais uma vez manifestando o seu desagrado com relação aos candidatos ou então ao processo eleitoral como um todo. Outra dúvida comum: o que acontece com os votos brancos e nulos? Votar em branco é o seguinte: você passa os votos para quem está na frente. Nulo, você não passa para ninguém. Resposta errada. Votos brancos e nulos não são contados como válidos. Não anulam a eleição e nem vão para qualquer candidato. Existe uma previsão no artigo 224 do Código Eleitoral da possibilidade da anulação da eleição, mas só em caso de fraude, algum tipo de abuso do poder econômico, né, coação, e esses elementos poderiam levar à anulação de uma eleição inteira. No caso de um percentual altíssimo de branco ou de votos brancos ou nulos, isso na verdade não levará à anulação da eleição. Simplesmente eles serão desconsiderados no cômputo geral dos votos válidos. E se o eleitor quiser votar nulo ou branco para um cargo e válido para o outro? Em outubro deste ano, por exemplo, os votos serão para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. Pela lei, um voto nulo ou em branco não anula os outros. Mas o que leva o eleitor a desistir de escolher seus candidatos? O que leva um eleitor ou uma eleitora a votar branco ou nulo? Em primeiro momento, a gente pode identificar aí um certo descontentamento com a situação política do país ou então descontentamento com relação aos candidatos, né, que estão se apresentando ao pleito eleitoral. Então, o que acontece na prática quando o eleitor vota nulo ou branco? Na prática, é como se ele abrisse a mão do direito de escolher, né, dessa prerrogativa. Na verdade, ambos, né, tanto o nulo, os votos nulos quanto os brancos, eles são desconsiderados na hora de calcular, né, quem é o vencedor. Então, esse voto, de uma certa forma, é como se tivesse sido jogado, entre aspas, no lixo.
De acordo com o TSE, nas eleições de 2018 houve aumento nesse tipo de voto. O percentual de votos nulos foi de 6,14% no primeiro turno e de 7,43% no segundo. Já os votos em branco foram 2,65% no primeiro turno e 2,14% no segundo turno. Votar nulo ou branco é diferente da abstenção, quando o eleitor não comparece no dia da eleição e depois tem que regularizar a situação na Justiça Eleitoral. Mas o que é melhor para o país? Os próprios eleitores respondem. Quando você deixa de votar, né, você está deixando de fazer parte. Vou votar no candidato. É através do voto que é decidido, né, o futuro do país, né? Então eu acho que todo mundo deveria ter em mente que deveria exercer a democracia e votar. Faço um apelo, vote certo, vote consciente. Seu voto do coração, o voto é secreto. Então nós temos que ser um homem secreto, seguro. Escolher nossos governantes para melhorar o nosso país e o mundo. Está marcada para amanhã uma sessão do plenário às 10 da manhã, com previsão de leitura e votação de medidas provisórias. Vamos conferir aqui no telão. A primeira medida provisória que pode ser lida e votada muda o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e do Fundo Garantidor da Habitação Popular. Outra MP muda a alíquota da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas. Também pode ser votada a medida provisória sobre o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens e a criação da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário e de Cargas. E ainda mudança na lei sobre ICMS combustível. A última medida provisória que pode entrar na pauta reabre o prazo de opção para o regime de previdência complementar, FUNPRESP. Além dessas medidas provisórias, podem ser votadas também operações de crédito externo. E pode ser feita a eleição dos indicados para o Conselho da República. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.